Olá, meus amigos, eu já fiz vídeos sobre as 10 perguntas mais frequentes sobre hemorroidas, sobre fissura anal e hoje eu vou falar sobre a fístula anal, só que eu não vou limitar não. Então eu vou pegar um monte de perguntas aí mais frequentes sobre a fístula anal. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, eu sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever. E, gente, curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Vamos lá, então primeira coisa, né, gente, o que é fístula anal? Essa com certeza é a pergunta mais frequente. Fístula anal, gente, imagina a seguinte situação. Tem a região do ânus e ao lado do ânus vai aparecer um buraquinho ali. Esse buraquinho, ele está ligado à região interna do ânus. É como se fosse um desvio. Então as fezes descem e saem pelo ânus. Só que no ânus tem um buraquinho ali, uma entrada, que vai sair naquele buraquinho ali da pele. Então a fístula nada mais é do que isso, uma comunicação entre a parte interna do ânus e a pele em volta do ânus. E a pessoa vai ver aquele buraquinho ali ou uma elevação ao lado do ânus. Segunda pergunta mais frequente é: como saber se eu estou com uma fístula perianal ou fístula anal? Bem, gente, para isso precisa de uma consulta médica, né? Somente o médico, de preferência o especialista, né, que é o proctologista ou coloproctologista, que vai poder te dizer. Por quê? Vai examinar aquela região e ver. Tem casos que são muito simples de diagnosticar. A gente vai ver aquele orifício, a gente consegue palpar o trajeto da fístula, mas alguns outros casos são difíceis. Às vezes são fístulas longas, fístulas que vão se bifurcar, dividir em três, né, 3 trajetos ali. Além disso, tem fístulas que são muito próximas do ânus, então são difíceis de ver, podem ser confundidas até com fissuras anais. Isso nos leva até a nossa próxima pergunta, né? Qual que é a diferença entre fissura e fístula? São a mesma coisa? Como saber se a pessoa tem uma fissura ou uma fístula? Bem, gente, a fissura e a fístula são 2 quadros diferentes. Fissura anal, como eu já falei num outro vídeo, acontece normalmente quando a pessoa vai ao banheiro e machuca aquela região por fezes duras. Então rasga aquela mucosa ali e vira uma ferida na beirada do ânus. A fístula, como eu falei, é uma passagem que se forma do canal anal até a pele. Só que a fissura anal pode evoluir para uma fístula. Isso acontece quando a fissura vai ficando mais profunda e acaba chegando naquela pele, ou quando a fissura não cicatriza bem, fechando a pele por cima daquele corte, e aí forma por baixo ali uma fístula, que a gente chama de fístula fissurária. Esse tipo de fístula seria uma fístula simples e o tratamento seria mais simples também do que aquelas fístulas complexas. Nossa próxima pergunta: fístula anal pode causar sangramento? Gente, isso pode acontecer sim. Por quê? Por dentro da fístula, aquele tubinho, aquela passagem que eu falei, muitas vezes vai se formar um tecido chamado tecido de granulação, que é um tecido cronicamente inflamado, que produz secreção e que é muito frágil. Qualquer trauma ali pode fazer sangrar. Então, muitas vezes, a passagem das fezes traumatiza e faz sangrar, ou até a colocação de uma roupa naquela parte externa ali, naquele orifício externo, pode ter esse tipo de tecido também. Qualquer trauma pode fazer sangrar. E também durante a higiene. A pessoa que usa o papel higiênico pode machucar aquela região fazendo sangrar. Então, quem tem fístula, o ideal é que nem use papel higiênico, porque pode traumatizar, piorando o quadro e causando sangramentos. Essa próxima pergunta não pode faltar, né, gente? Fístula anal vira câncer? Bem, fístula anal é um quadro benigno que a princípio não evolui para câncer. Mas existe, gente, na literatura alguns relatos de casos que, com o passar do tempo, a pessoa que tem uma inflamação crônica, normalmente uma inflamação mais intensa, e essa pessoa veio a desenvolver um câncer no trajeto da fístula. Então não seria uma evolução natural da fístula, mas fístulas devem ser tratadas. A gente não deve manter aquele quadro de inflamação por um período longo. Então o ideal é que faça o tratamento o quanto antes. Nossa próxima pergunta, gente, é: qual a causa da fístula anal? Aqui nós temos que diferenciar. Existe aquela fístula anal que qualquer pessoa pode ter e existe aquela fístula anal que é uma complicação de uma doença. Aquela fístula que qualquer pessoa pode ter, ela em geral vai ser uma complicação de um abscesso na região do ânus, ou abscesso perianal, um abscesso ao lado do ânus. Esse abscesso, ele acontece por quê? Na região do ânus nós temos glândulas ali, que são glândulas que todo mundo tem e que podem, em algumas situações, ficar obstruída a drenagem dessa glândula. Quando ela obstrui, acumula uma secreção numa região riquíssima em bactérias. Então aquela secreção vai virar pus.
E esse pus precisa de algum lugar para drenar, ele precisa de algum lugar para ele ir. Porque se ele não drenar, ele vai virar uma infecção cada vez mais grave, chamada de gangrena de Fournier ou fasciite necrosante. Então esse pus, ele precisa drenar. Ou ele vai drenar para dentro do ânus, ou ele vai drenar para a pele. Quando ele drena para dentro do ânus, pode ser que o quadro se resolva totalmente, mas pode formar uma fístula que a gente chama de fístula em fundo cego, que depois nós vamos ver ela. Se drenar para a pele, vai formar uma passagem da entrada daquela glândula no canal anal para a pele onde drenou, formando a fístula típica. Fístula típica o que é? É aquela passagem que eu falei. Tem uma entrada no canal anal e uma drenagem na pele, e tem aquela passagem por baixo da pele. Então essa seria a fístula típica. Agora existe também uma fístula, como eu falei, em fundo cego. O que seria isso? Fístula em fundo cego, gente, é o seguinte, tem a entrada da fístula lá no canal anal, da mesma forma que a fístula convencional. Só que em vez de ela ir até a pele, a fístula ela vai seguindo e ela termina em fundo cego, ou seja, termina em fundo fechado. Ela não tem uma drenagem para a pele, mas ainda assim ela pode causar vários sintomas e pode inclusive formar um novo abscesso. A nossa próxima pergunta sobre a fístula anal, gente, é exatamente isso. Quais são as complicações possíveis da fístula anal? A fístula, ela pode evoluir com um novo abscesso. Como vocês viram, o abscesso é o que origina a fístula. Mas se naquele trajeto não houver uma drenagem eficaz para a pele ou para o canal anal, aquele lugar, o que vai acontecer? Vai acumular resíduos de fezes, bactérias, aquela secreção produzida pelo tecido de granulação, formando um novo abscesso, um acúmulo de pus naquela região. E o pus é altamente inflamatório. Quem já teve uma espinha sabe, aquela espinha tem uma bolinha ali de pus, não é mesmo? Só que no abscesso, esse pus, essa bolinha de pus, vai ser muito maior, sob pressão, inflamando os tecidos em volta, então ela causa muita dor, vermelhidão, inchaço, e é um quadro de urgência médica. Como eu falei, o abscesso, quando ele não drena de forma eficaz para a pele ou para o ânus, vai acumulando, crescendo e formando aquele quadro grave de gangrena. Então o abscesso é uma urgência e deve ser tratado com uma drenagem. Inclusive, gente, me conta aqui nos comentários, se você tem fístula, já teve alguma complicação? Como que surgiu a sua fístula? Nossa próxima pergunta super frequente é: como tratar fístula anal em casa? Gente, a má notícia é que o tratamento caseiro de fístula, em geral, não vai ser suficiente para cicatrizar a fístula. Até uma pergunta frequente também é: quanto tempo demora para uma fístula cicatrizar? Se ela não for tratada de forma adequada, ela nunca vai cicatrizar. Então, os tratamentos caseiros, eles podem ajudar a aliviar os sintomas. O que a gente pode fazer de tratamento caseiro? Evitar trauma local. Então, evitar de ficar muito tempo assentado em cima daquela região. A gente deve facilitar a drenagem, então evitar usar uma roupa muito apertada, um curativo ali na região que evite que a fístula drene. Além disso, o que a gente deve sempre que possível fazer? Aqueles banhos de assento. O banho de assento, gente, com a água morna, quem não sabe o que é banho de assento, tem vídeo aqui no canal, só clicar aqui em cima. O banho de assento, o que ele faz? Ele ajuda a fluidificar aquela secreção, deixando ela mais fácil de drenar. Fora isso, melhora a circulação de sangue, então pequenas inflamações pode-se ajudar a cicatrizar nessa situação. Fora isso, né, gente, desinflama um pouco aquela região. Quando a gente drena a secreção, a gente está ajudando a desinflamar, diminuindo o risco de complicações. Então os banhos de assento podem ajudar nisso. Fora isso, mantenha um bom funcionamento intestinal, faça atividade física. Isso pode parecer estranho, né? Muitas vezes as pessoas pensam, estou com uma inflamação, então é melhor eu ficar parado. E não é bem assim, porque quando a gente movimenta, a gente está ajudando a qualquer secreção que esteja ali dentro a vazar. Então a gente está ajudando a inflamar menos, a atividade física pode ajudar. Mas deve evitar aquelas atividades físicas que apoiem em cima da região, por exemplo, bicicleta. Uma pergunta que eu recebo muito frequente, né? Se pode andar de bicicleta. É um dos poucos exercícios que, em geral, eu não recomendo para esse tipo de paciente, porque vai apoiar diretamente ali. Mas a grande maioria das atividades físicas a pessoa pode fazer. Inclusive, entrar em água, a princípio, não tem problema. Se for uma fístula que drena muito, isso pode contaminar, por exemplo, uma piscina, uma banheira, né? E não seria adequado. Uma outra pergunta frequente também é: qual é o aspecto de uma fístula perianal? Uma fístula perianal, gente, vai aparecer com um buraquinho ao lado do ânus. Se a pessoa olhar o ânus, vai notar que tem ou um buraquinho ou uma elevação que fica continuamente vazando pus ali, pode acumular de tempos em tempos e drenar. Como eu falei, pode sangrar
Então o que a pessoa normalmente vai ver é isso. Um buraquinho ao lado do ânus, pode ser mais de um, pode ter uma elevação ali se tivesse tecido de granulação, formar tipo um aspecto de verruga, mas que não é uma verruga verdadeira. Então esse que seria o aspecto comum da fístula. Uma outra pergunta, fístula anal pode cicatrizar sozinha? Gente, em medicina a gente não fala nem nunca, nem sempre, né? Existem situações de exceção em que uma fístula pode eventualmente cicatrizar sozinha, mas isso não é de forma alguma a regra. A fístula perianal, em geral, vai ser de tratamento cirúrgico, que é até uma pergunta frequente também, né? Se precisa operar. Gente, na maioria das vezes a fístula perianal vai ser de tratamento cirúrgico, a pessoa deve operar para cicatrizar. Inclusive, outra pergunta frequente, né? Como é a cirurgia de fístula? Gente, isso varia demais, depende muito do tipo de fístula. Existem fístulas altas, baixas, simples, complexas e tudo isso influencia. Eu fiz um vídeo sobre 5 técnicas de tratamento de fístula, recomendo que vocês assistam, vou ver se eu lembro de colocar o link dessa vez, só clicar para assistir. Então, a cirurgia de fístula, a gente tem opção que a gente vai simplesmente abrir a fístula, nós temos opções com retalhos, nós temos opções chamadas lift, por exemplo, nós temos a cirurgia por vídeo, então nós temos várias opções de tratamento que a gente tem que direcionar para o problema da pessoa. Então não vai ser assim, todo tratamento de fístula é cirúrgico e é a mesma cirurgia. Não, existem várias opções. E quais são os sintomas de fístula? Como eu falei, gente, pode causar dor, secreção, sangramento. Normalmente a pessoa nota que tem ali como se fosse debaixo da pele, como se fosse uma corda de violão ali, que a pessoa passa, ela sente aquele tecido mais endurecido passando para um lado para o outro. Então esses são os sintomas mais comuns. A pessoa pode sentir dor quando acumula, formando como se fossem pequenos abscessos que drenam, pode ter um abscesso verdadeiro que incha, dói, fica vermelha a região, pode ter sangramentos dessa região mais inflamada, pode ter só o desconforto de sentar em cima, como se tivesse um corpo estranho ali o tempo todo incomodando. Então esses são os sintomas mais comuns de fístula perianal. E para finalizar, fístula é perigosa? Gente, fístula, como eu falei, pode evoluir com complicações, inclusive com abscessos grandes e até com esse quadro de gangrena que eu falei. Então a fístula deve ser tratada. Tem gente que convive com uma fístula ali, sempre inflama pouco, incomoda pouco e tal, mas em algumas situações totalmente inesperadas a pessoa pode vir a evoluir com uma complicação, um abscesso. E pensa o seguinte, a pessoa que não quer tratar a fístula, vai que você está fazendo uma viagem, está fora da sua cidade, fora do seu estado, fora do seu país, e aí você tem um abscesso ali. Como que vai resolver? É muito mais difícil. Então é muito melhor a gente fazer uma abordagem programada, eletiva, com tudo otimizado para ter a melhor cicatrização, do que operar numa situação de urgência ou num local que você não conheça, não saiba como que é o acesso ao serviço de saúde. Então se você tem fístula perianal, procura atendimento, de preferência com um especialista, que é o coloproctologista. Se o vídeo ajudou, gente, lembra de curtir, espero que vocês tenham gostado. Posso fazer mais vídeos sobre fístulas aqui no canal, tem uma playlist só sobre fístula, então assiste, se inscreve, ajude a compartilhar. E no meu site toda semana eu posto vídeos sobre saúde intestinal, fístulas, hemorroides, fissuras, então acessa lá. Tem sempre conteúdo de qualidade para vocês. Queria agradecer a todos que assistiram, ajuda a compartilhar. Um grande abraço e até a próxima.